curso do Saber Direito desta semana é sobre processo penal. A professora Soraya Mendes vai ensinar a doutrina, as teorias, o conhecimento na prática, a produção de provas e ainda vai explicar o que são e como funcionam a prisão cautelar e a audiência de custódia. Olá, eu sou a professora Soraya Mendes e nós estamos dando continuidade ao Saber Direito sobre direito processual penal, mais especificamente sobre processo penal feminista. Eu quero fazer uma retomada rápida aqui para que você consiga lembrar daquilo que nós falamos já na nossa primeira, na nossa segunda e na nossa terceira aula. Na nossa primeira e segunda e terceira aula, nós falamos mais a respeito da doutrina, a respeito da construção do pensamento no âmbito do processo penal e de como isso influencia também para o fato de que esta doutrina seja disseminada nas universidades e especificamente a partir daquilo que vai ser produzido na jurisprudência. Então, nós traçamos alguns paralelos ali, eu mostrei para vocês as pesquisas a respeito do número de mulheres que trabalham no campo do processo penal, que é um número extremamente reduzido, e mais ainda, de forma particular, das mulheres que produzem conhecimento no campo do processo penal. E que é um número bastante reduzido mesmo, porque, como eu disse, de acordo com a pesquisa que eu acabei realizando, nós somos menos de 1% daquelas que conseguem chegar a ter os seus escritos publicados no campo do processo penal. Mas, na sequência, o que eu trouxe foi uma discussão, já na nossa terceira aula, a respeito da epistemologia, e mais especificamente da epistemologia garantista, da epistemologia feminista e daquilo que eu tracei como um limite que seria de uma epistemologia que seria interseccional e decolonial. Quando a gente está falando de epistemologia interseccional e decolonial, a gente está falando essencialmente da produção de um conhecimento que diz respeito àquelas que são as nossas necessidades. Que nossas necessidades? As necessidades que dizem respeito com as mulheres nas suas diferenças. Nós somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, nós somos mulheres cis, mulheres trans, nós somos mulheres heterossexuais, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas. Ou seja, existe uma diversidade neste termo que nós colocamos, nesta palavra que nós utilizamos para nos definirmos mulheres. E existem outras especificidades importantes também. Quando nós falamos a respeito de mulheres em toda essa diversidade, nós estamos falando também de mulheres do norte global e mulheres do sul global. Nós, mulheres, com esta diversidade que temos, não somos, dentro das nossas culturas, tratadas da mesma forma que as mulheres nos Estados Unidos, ou que as mulheres na Europa, ou que as mulheres no Oriente. Nós sempre encontramos algumas diferenças que são diferenças marcantes. E o ponto principal disso, e o que nos faz ter de pensar a respeito de forma diferenciada as diversas searas do direito, e aqui em específico do campo do processo penal, é que, infelizmente, a forma como a cultura funciona, e ela se reflete na cultura jurídica, ela acaba sendo sempre, de alguma forma, para nos colocar em uma condição de subalternidade, uma condição ainda de dominação. Professora, as mulheres conquistaram muitos espaços. A senhora falou a respeito de mulheres que são professoras, de mulheres que são doutrinadoras, dizendo que são poucas. A senhora falou a respeito de epistemologia e até aí eu compreendi que isso significa uma forma de compreender o próprio processo penal. Mas, na prática, falando dessa cultura que a senhora menciona, o que é isso mesmo? O que quer dizer pensar o processo a partir de toda essa diversidade? Veja bem, uma das questões prioritárias a serem pensadas desde a minha ótica, e eu não duvido que seja a ótica de várias outras doutrinadoras, juristas, portanto pensadoras dessa área do processo penal, ela diz respeito às questões que envolvem os crimes sexuais.
Mais especificamente, no campo do processo penal, porque quando nós estamos falando de crimes sexuais, em princípio nós estamos dentro de uma seara dogmática penal, mas naquilo que envolve o processo penal, em dois pontos que me parecem muito sensíveis. O que diz respeito a como o depoimento da vítima ele é produzido no processo penal, ele é valorado no processo penal, e daí porque essa nossa aula ser uma aula sobre produção e valoração da prova, e também de que maneira este depoimento pode ser considerado em determinadas condições específicas, onde ele não é um único depoimento, mas ele é um conjunto de depoimentos. Ele é aquilo que eu vou chamar de a vítima coletiva. Eu acho que é importante que a gente tenha aqui também, por base inicial, partindo do próprio conceito do que traz, ou melhor, da própria categorização que traz o nosso Código Penal, naqueles que são os tipos penais que envolvem os crimes contra a liberdade sexual, que nós temos basicamente 4 tipos penais. O tipo do estupro, o tipo da violência sexual mediante fraude. Vou falar de um último, do assédio sexual, e recentemente incluído no artigo 215-A do Código Penal, a chamada importunação sexual, incluída pela Lei 13.718 de 2018. Esse tipo penal especificamente surgiu em função daquelas discussões todas geradas ao redor de atos praticados que são corriqueiros, diga-se de passagem, para aquelas mulheres que precisam utilizar normalmente do transporte público nas grandes cidades brasileiras e que acabaram saindo daquelas que eram as névoas do esquecimento ou, melhor dizendo, da não importância. Eu estou falando especificamente daqueles casos em que no transporte coletivo as mulheres acabam sendo assediadas e que provocou algumas políticas públicas, como, por exemplo, a existência de vagões ou de espaços diferenciados para as mulheres dentro de alguns dos meios de transporte, notadamente dos metrôs. Esses casos, eles tomaram tanta repercussão no campo da discussão dogmática penal por conta da inexistência de um tipo mediano, que fosse entre o estupro, que é um crime grave, um crime que traz uma pena até 10 anos, mas, por um outro lado, da banalização completa, da tão só perturbação daquela pessoa que ali estava e que sofria aquela violência. Não era possível que permanecesse esta situação de instabilidade dogmática no campo do direito penal, a ponto de que se tivesse, no mais das vezes, uma consideração a respeito de situações como essa, como meramente uma contravenção penal. A questão dos crimes sexuais, ela é extremamente importante, portanto. Ela traz uma referência fundamental àquelas que são situações corriqueiras. Aliás, importante mencionar que houve também uma modificação específica no Código Penal que diz respeito com a inclusão de uma causa de aumento de pena para todas aquelas que são as situações, e isso está lá no artigo 226, parágrafo 226, inciso 2º do Código Penal, que diz que haverá aumento de pena nas situações em que o agressor for madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou qualquer outra pessoa que tiver autoridade sobre ela ou que lhe inspire confiança. Isso é muito importante de ficar registrado para nós,
Por que é importante ficar registrado? Não só pela modificação trazida pela Lei 13.718 de 2018 também, mas porque os dados apontam que nós temos uma situação de violência corriqueira que se reflete nos seguintes aspectos. Vejam vocês. Em 2018, segundo o Anuário de Segurança Pública, nós tivemos no Brasil registrados 66 mil estupros. Nós estamos falando de 66 mil boletins de ocorrência. Isso significa que nós temos mais de 180 estupros por dia. Nós podemos dizer que nós temos 180 estupros por dia, sendo que 82% deles são praticados contra mulheres. E mais do que isso, segundo o que os dados apontam, 54% das vítimas são meninas entre 10 e 13 anos. No Brasil, a cada 4 horas, uma menina é estuprada. E 76% das vítimas têm alguma relação com o agressor. Ou seja, nós estamos falando de um crime que acontece ainda entre as 4 paredes ou na convivência de pessoas que mantêm uma relação, seja como tutor, pai, padrasto, como curador, como o professor, como a liderança religiosa. A gente está falando de situações que são situações extremamente gravosas, corriqueiras, mas gravosas. São 66 mil ocorrências policiais por ano. Daí porque a importância de falar da relação do que acontece na dogmática penal para aquilo que se reflete nas salas de audiência. No momento em que esta menina de 10 a 13 anos, mas também no momento em que as mulheres, e aqui vamos considerar estas vítimas com idade superior a 18 anos, têm os seus depoimentos colhidos para que componham aquele que é o conjunto probatório necessário para eventualmente a condenação de alguém que esteja sendo acusado daquele crime. Nós estamos falando, portanto, aqui de várias questões que são fundamentais, não só em termos dos números, mas em termos daquilo que fala a respeito da própria política de tratamento do crime sexual e do próprio processo penal. Vejam vocês que existe uma lógica no campo das ciências criminais a discutir que faltam políticas de prevenção. E, efetivamente, faltam políticas de prevenção. Porque, tal como eu também logo na sequência vou tratar, a cultura, que é uma cultura ainda patriarcal, que é uma cultura machista, ela impede muitas vezes que a vítima rompa o silêncio e que possa colocar esta situação perante uma autoridade, da autoridade policial à autoridade judiciária, de maneira que isso também se reflita em algo que mude as circunstâncias que também impõem o silêncio a outras vítimas. Mas é importante também que a gente tenha noção exata do que significa dizer a falta de políticas que são políticas protetivas. Quando nós falamos a respeito de crimes sexuais, nós precisamos diferenciar situações que parecem semelhantes ou que parecem muito próximas, mas que na realidade são distintas. Existem situações de vulnerabilidade. Quando nós, mulheres, estamos grávidas, nós estamos em uma situação de vulnerabilidade, porque o nosso corpo está mais fragilizado em função da gestação. Quando somos crianças, meninas, nós somos mais vulneráveis,
porque temos menos força física e menos possibilidades também emocionais, psicológicas de reagir. Mas, e por um outro lado, também agregando aqui, quando somos mais idosas, também os limites do corpo se colocam como um elemento fundamental para a nossa vulnerabilidade. Contudo, existem situações de vulneração. Eu distingo vulnerabilidade de vulneração. Porque quando a gente fala a respeito do grande número de estupros que acontecem no país, e que nós falamos aqui a respeito de estupros que acontecem, na sua maior parte, ainda dentro dos lares, nós estamos falando também de situações que são situações que ocorrem também do lado de fora dos lares brasileiros. Situações que deixam muito claro que inexiste para as mulheres um chamado direito à cidade. O que seria esse direito à cidade? Seria o direito que cada uma de nós tem de caminhar livremente pela rua sem que seja alvo de alguma espécie de violência. Ah, professora, mas a senhora está falando de violência? Nós somos um país violento, o Brasil é um país violento. Então, todo mundo tem medo de andar na rua, porque nós temos, efetivamente, índices de homicídio que chegam a índices semelhantes a locais onde existem guerras, nós temos índices de outras formas de violência patrimonial que se refletem que se mostram no dia a dia. Portanto, todas nós, homens e mulheres, temos situações de insegurança. É verdade, todos nós e todas nós temos situações de insegurança. Contudo, perguntadas às mulheres quais são as violências que mais elas temem, as mulheres temem os crimes sexuais. Um homem, quando está na rua, à noite, numa rua mal iluminada, sem uma proteção próxima dos órgãos de segurança pública, ele normalmente teme o crime patrimonial. Ele teme que a sua carteira, que o seu celular, enfim, ele teme o roubo, ele teme em última instância o latrocínio. As mulheres, por um outro lado, de acordo com as pesquisas apresentadas, temem o estupro. O mínimo para uma mulher é o crime patrimonial. Antes seja levada a bolsa, o celular, os pertences, do que o seu corpo seja violado. Ou seja, quando nós falamos da inexistência de aparelhos públicos que deem condições para que homens e mulheres transitem pelas ruas, e isso se reflete naquilo que nós podemos chamar de um direito à cidade, nós estamos falando de uma situação de vulneração maior em relação às mulheres. Porque as mulheres temem este crime que acaba entrando em uma outra esfera, que é a esfera da sua dignidade sexual, da sua liberdade sexual. E isso não é à toa. Isso não tem uma outra matriz que não a matriz cultural da subjugação feminina. Nós temos, portanto, aqui como fundamental a presença de políticas que sejam políticas preventivas, ou seja, nós precisamos falar a respeito disso, nós precisamos ter locais que sejam locais de acolhimento das mulheres, das meninas, das mulheres mais idosas, enfim, das mulheres lésbicas, e a lei também trouxe modificações a respeito do estupro corretivo, por exemplo. Mas nós precisamos também ter a discussão a respeito de qual é o papel do Poder Judiciário num contexto como esse. E nesse contexto de pensar o Poder Judiciário, é muito importante que a gente compreenda o quanto uma sala de audiências, muitas vezes, pode ser um lugar muito aterrorizador. Na verdade, pode ser um lugar onde se tenha uma situação de
revitimização. Mas antes de eu continuar, eu vou chamar um quiz para que a gente faça um primeiro teste de conhecimentos. É crime contra a liberdade sexual o estupro, a sedução, o rapto, a mediação para servir a lascívia de outrem? Então, já sabe a resposta? O estupro, letra A. Como eu dizia antes, dentro dos crimes contra a dignidade sexual, existem os crimes contra a liberdade sexual. E o crime contra a liberdade sexual é o estupro aqui dentro da nossa seleção de tipos penais. Por sinal, eu até fiz uma brincadeirinha ali, ainda coloquei a sedução e o rapto, que nem mais fazem parte do rol de tipos penais. Aliás, é importante pensar isso. Quando a gente está falando de tipos penais, como a sedução e o rapto, que não constam mais no Código Penal, nós não estamos falando disso à toa. Nós estamos falando de uma modificação razoavelmente recente, mas que demandou muita discussão a partir do movimento de mulheres, do movimento feminista, para que fossem retiradas todas aquelas referências que falavam a respeito da virgindade e da honestidade da mulher. Por mais incrível que possa parecer, em 1988, dentre aquelas pautas levadas pelas mulheres para que se tivesse, durante o processo constituinte de 86 e que redundou na nossa Constituição de 88, uma feição também em direção àqueles que são os direitos da mulher, estava justamente o pedido de que as expressões relativas à mulher honesta, relativas à virgindade da mulher, fossem retiradas do Código Penal. Vejam bem que nós estamos falando de questões que não estão tão distantes de nós, e nós estamos falando de modificações legislativas que aconteceram de 2009 para 2018. E é com isso que eu quero iniciar agora, nesse nosso segundo momento aqui depois do quiz, para falar do ser vítima no processo penal. Eu acredito que não exista uma forma melhor de compreender o ser vítima no campo do processo penal que não aquela análise que, de uma certa forma, eu e a professora Elaine Pimentel, lá da Universidade Federal de Alagoas, já fizemos em um artigo que publicamos na Revista Brasileira de Ciências Criminais, a respeito da dogmática penal e, especificamente, da dogmática penal em relação aos crimes contra a liberdade sexual. Vejam vocês que lá na década de 40, quando o legislador, e aqui eu falo legislador, sem fazer designação de gênero, legislador e legisladora, como normalmente eu faço, porque de fato eram homens, ele estabelece a existência de crimes que atingiam de forma violenta a sexualidade, ele o faz colocando ali a denominação crime contra os costumes. Por que o legislador ele faz isso? Porque, na realidade, ali se tinha não uma concepção da vítima. Não se estava falando a respeito da liberdade sexual, da dignidade sexual de uma forma maior e da liberdade sexual, que diz respeito ao direito que cada um e cada uma tem de escolher as pessoas, a forma, o momento em que vai realizar um determinado ato sexual, em que vai exercer a sua sexualidade. Ali, o que se estava tratando era da desonra da família. Era da desonra ao homem, o pai, o irmão, o marido. Ou seja, nós estávamos ali dentro de um contexto que a mulher nada mais era do que um objeto colocado como o significativo daquela proteção que era aparentemente dada em situações de violência que envolvessem a sexualidade. Isso não é à toa. Isso é o que eu dizia antes a respeito da
inexistência, inclusive, da nossa forma de pensar políticas que sejam políticas, e quando eu falo de política, ainda retomando aqui, eu estou falando de política criminal, de políticas que sejam políticas preventivas e que sejam políticas também protetivas em relação às mulheres. Portanto, o ser mulher, o constituir-se como mulher vítima, é algo ainda pouco tratado no campo do direito penal e no campo do processo penal, mais ainda. Eu tenho uma referência aqui a respeito desta modificação mesmo de 2009. Em 2009, a mudança feita pela Lei 12.015, que passou a tratar dos crimes contra os costumes como crimes contra a dignidade sexual, ele fez com que nós tivéssemos uma passagem, que foi uma passagem importante, mas uma passagem que muitas vezes não conseguiu chegar para além daquilo que é a nomenclatura. Nós temos algumas situações em que prepondera mesmo a cultura patriarcal, como eu já dizia, no âmbito da forma de tratamento da vítima dentro de um contexto da sala de audiências e dentro de um contexto do próprio processo. A vítima, muitas vezes, acaba sendo colocada num banco não de escuta, mas num banco de julgamento. Onde você estava? Com quem você estava? Que roupa você vestia? Você bebeu? Você não bebeu? Ou seja, nós temos aquilo que se pode chamar de uma forma absolutamente livre aqui, não juridicamente adequada, mas de uma inversão do ônus da prova. Quantas vezes nós vemos situações onde a discussão toda a respeito da existência ou não existência de um crime de estupro concentra-se única e exclusivamente na conduta da vítima. Quem é essa mulher? O que fez essa mulher? Por que ela aceitou esse convite? Por que ela foi até a casa daquele que era o agressor? E se foi até a casa do agressor, como assim, num determinado momento, ela diz não? Ainda é difícil para que a gente compreenda, e não acredito que seja algo também tão peculiar nosso, da nossa sociedade brasileira, porque infelizmente a forma patriarcal ainda prepondera em vários pontos do mundo, ou na maior parte do mundo, ou em todo o mundo, mas é muito peculiar na nossa sociedade o fato de que a vítima, ela acabe sempre tendo de provar que ela tem o direito a ser vítima. E isso traz uma espécie de inversão do ônus da prova. Algo que não se fala, algo que não se coloca doutrinariamente, por óbvio, mas que se reflete, sim, pela forma como é tratada a mulher, tanto no âmbito da doutrina, quanto no âmbito da jurisprudência. Eu fiz aqui uma referência a respeito do depoimento da vítima. Vejam vocês que quando nós falávamos a respeito da dignidade sexual, ou melhor dizendo, da sexualidade produzida a partir de diversos padrões, mas que protegida, aspas, como um crime contra os costumes, nós tínhamos uma forma de objetificação da mulher. E que quando nós passamos a tratar estas diversas formas de expressão da sexualidade, dentre as quais inclui-se, por óbvio, o direito a dizer não, como um crime ou como crimes contra a dignidade sexual e especificamente contra a liberdade sexual, nós trazemos um outro âmbito de expressão desta vítima também para o campo do processo penal. Para a vítima,
ser ouvida num processo penal é a expressão da sua própria existência. É como olhar para dentro de si e verificar aquilo que lhe trouxe maior dor, maior sofrimento. Existem algumas pesquisas realizadas recentemente lá no campo do direito e nós precisamos muito ter a capacidade de compreender o direito na medida em que ele se deixe interpelar também pelos demais campos do conhecimento. Um deles, a psicologia. Algumas pesquisas no campo da psicologia já mostraram que as vítimas de estupro trazem, não algumas vezes marcas no corpo, mas trazem marcas que são marcas profundas na sua psique. Vejam vocês que algumas pesquisas realizadas aqui no Brasil mesmo, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, dão conta de que mulheres que passaram por situações de violência sexual, até 2 anos após essa violência, ainda mantinham traços daquilo que se denomina como estresse pós-traumático. De regra, essa violência é uma violência que não se apaga. Ela é uma violência que pode não deixar uma marca no corpo, porque nem sempre esta, aspas, vítima perfeita, que é a vítima que se vê, nossa, ela sofreu um estupro, inclusive porque acabou tendo marcas que são marcas das lesões, enfim, mas que muitas vezes essas marcas não existindo, elas existem no interior e elas se expressam. Elas se expressam a partir de situações que são situações de, por exemplo, estar recolhida, não mais querer sair, obesidade, uso de drogas. Ou seja, nós estamos falando no crime de estupro de marcas que são marcas que não são apagadas. E isso é o fundamental de ser compreendido no momento em que um depoimento é tomado em relação a essa vítima. Para a vítima do crime sexual é mais do que um ato processual, é um recontar a sua vida que muitas vezes pode ser o dali para adiante, mas que muitas vezes nos nossos tribunais tem sido também um passo atrás. Eu falei de 66 mil estupros no ano de 2018. Quando eu falei de 66 mil estupros, eu falei de 66 mil boletins de ocorrência. O crime de estupro é o crime com maior índice de subnotificação no mundo. De acordo com as pesquisas internacionais, e aqui o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública também traz algumas referências nesse sentido, o IPEA traz referências também nesse sentido, só 10, entre 35% das vítimas levam ao conhecimento da autoridade policial, autoridade judiciária, aqueles que são os atos violentos praticados contra si. Isso significa dizer que nós estamos falando de mais de 600 mil estupros por ano no nosso país. Ao mesmo tempo que nós estamos falando de um índice altíssimo de subnotificação, ao mesmo tempo em que nós estamos falando da necessidade de que se tenha políticas que sejam políticas criminais, que sejam políticas tanto preventivas quanto políticas preventivas, nós precisamos também falar a respeito do papel do Poder Judiciário em termos da inexistência de políticas repressivas. Já quero aqui de antemão dizer que não estou fazendo coro com quaisquer daqueles movimentos punitivistas que entendem que o direito penal é uma forma de solução de conflitos, a mais adequada forma de solução de conflitos e que a repressão penal é capaz de gerar uma outra forma de convivência social.
Não estou dizendo isso, e essa é uma das acusações que normalmente as feministas acabam injustamente recebendo. Mas o que estou querendo dizer, de fato, é que, de acordo com o que os dados nos mostram, nós temos um índice de subnotificação extremamente grande. Um índice de subnotificação que faz com que nós tenhamos poucas vezes considerados aqueles que são os aspectos fundamentais de algo que é a própria palavra da vítima. Vejam vocês o seguinte, a palavra da vítima é um dos nós do campo do processo penal. De regra, quando nós abrimos os livros de processo penal, nós vamos encontrar lá depoimento do ofendido, normalmente com essa designação, depoimento do ofendido. E lá nós vamos encontrar 2 ou 3 parágrafos tratando a respeito do depoimento e de como ele deve se dar, do direito que a vítima tem, de que, por exemplo, aquele que lhe cause, que o agressor, né, que lhe cause medo, que lhe cause algum sentimento de desconforto, seja retirado da sala de audiências. Mas nós vamos encontrar, muitas vezes, no mais das vezes, sempre uma referência à palavra da vítima nos crimes sexuais. Façam esse teste. Desafio quem quiser a verificar praticamente todos os manuais de direito processual penal. E o que a gente vai encontrar lá, nos manuais de direito processual penal, são referências poucas a esse aspecto em específico, e nós vamos encontrar, normalmente, uma ou outra designação específica a respeito da palavra da vítima. Não se trata de, como diz o professor Geraldo Prado, de revestir a palavra da vítima de uma certa sacralidade. Mas, por um outro lado, é de fazer uma ressignificação, como falam Rosane Lavini e Cecília Pelingeiro, a respeito do como reconsiderar a palavra da vítima e lá, como elas dizem, no campo da violência doméstica. Olha só, abro aspas para dizer, é necessário que seja ressignificada a palavra da mulher nesse contexto, expandindo-a na medida do devido processo legal, livre de representações, muitas vezes trazidas aos autos, por imaginário marcado por estereótipos e discriminações. A palavra da vítima é, sim, ouso dizer, ou melhor dizendo, afirmo, uma prova fundamental nos crimes sexuais. É preciso que se considere a palavra da vítima mais do que aquilo que vai ser colocado no âmbito do processo como algo que sempre se desconfia. Quero lembrar aqui da nossa segunda aula. Vocês devem ter ainda em mente que lá na segunda aula, quando eu tratei a respeito da doutrina processual penal, eu fiz referência a uma pesquisa que fiz junto com 2 outros colegas nos manuais de direito penal e também fiz referência às pesquisas na própria doutrina processual penal e fiz aqui uma pinçada de uma passagem específica de um determinado livro, onde é colocada a palavra da vítima e o valor probante da palavra da vítima. Naquele momento, e aqui eu vou retomar, eu dizia, a palavra da vítima, ela vem colocada, da vítima não, vamos lá, o depoimento do ofendido, ela vem naqueles 2, 3, 4 parágrafos, até que ao final, aberto é um parágrafo dizendo, nos crimes sexuais, a palavra da vítima passou a ser valorizada de acordo com o que construiu a nossa jurisprudência. Contudo, e aí vem aquela referência específica dos doutrinadores, de uma forma geral, a palavra da vítima precisa ser vista com certo cuidado. E aí eu faço questão aqui de ler novamente a citação de Costa Manso, que dizia,
Se assim fosse, ilusório seria o direito e a liberdade de cada um estaria sempre ameaçada pela palavra de qualquer mulher, dada a chantagem, a fantasia ou mesmo a outras más tendências. Fecho aspas. Estão vendo o que a Lavigne e Berlinguer colocam? Não se trata de pensar que a palavra da vítima tem de ser algo elevado ao último extremo, até porque se tem um conjunto probatório. Contudo, é de se ressignificá-la, porque a construção que é trazida no âmbito do sistema de justiça criminal, embalado pela doutrina que nós temos também, é um âmbito onde existem estereótipos a respeito da palavra da mulher. E, portanto, estar numa sala de audiências significa, naquele momento, estar sendo submetido a um teste de prova. Prove que você, como mulher, não é dada a chantagem, não é dada a qualquer outra má tendência. E veja que eu estava e estou aqui trazendo uma referência anterior, mas de uma obra atual. Porque passa no imaginário da sociedade como um todo sempre aquela desconfiança a respeito da conduta dessa mulher. E isso passa também no âmbito da cultura jurídica. A nossa cultura jurídica não é uma cultura que está isenta, ou pelo contrário, ela é mais um veículo de produção ou de afirmação destes estereótipos. Pensar o processo penal, portanto, dentro de uma outra perspectiva, é pensar um processo penal que sim, vai trazer uma outra forma de compreensão a respeito do depoimento da vítima. E para isso, me parece fundamental que nós tenhamos duas discussões importantes. A primeira delas é que a declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher já traz elementos importantes para que nós possamos compreender que nenhuma mulher numa sala de audiências pode ser submetida a um tratamento que seja humilhante, que seja vexatório e que, portanto, num contexto maior, seja revitimizante. Isso, tanto da declaração para a eliminação da violência contra a mulher, quanto também na própria Convenção Interamericana para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, que nós acabamos assumindo também como uma norma, de acordo com o que diz o nosso Supremo Tribunal Federal, revestida de supralegalidade. Portanto, aquelas situações onde as mulheres são colocadas em vexação, em humilhação, em formas de pressão outras que não se dão normalmente daquilo que acontece com os homens, são situações que estão fora da legalidade, estão fora da convencionalidade. Nós somos, no Brasil, signatários de tratados internacionais, de instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos e os direitos humanos das mulheres, de maneira que nós podemos afirmar que um ato como esse, uma forma de tratamento como essa, é uma forma de tratamento que não é admissível. Portanto, que tratamento é possível ser dado a esta mulher? Não mais, não menos do que o tratamento que é digno. Vejam vocês o seguinte, nós temos uma previsão específica na Lei Maria da Penha, já trazida recentemente, a respeito de como a vítima tem de ser tratada do âmbito policial ao âmbito judiciário. A Lei Maria da Penha, ela traz especificações a respeito de como deve ser
o tratamento dispensado, portanto, no âmbito da sua dignidade, no âmbito da sua forma de expressão, inclusive. Quando eu falo de forma de expressão, é porque muitas vezes o silêncio fala. Parece algo inadmissível que a gente tenha de considerar o silêncio. Mas quando nós estamos falando de formas de violência tão íntimas quanto essa, muitas vezes o calar significa algo que precisa ser, sim, avaliado e pesado, respeitado naquelas que são as circunstâncias do próprio processo. Por isso é importante que a gente pense a possibilidade de produção deste depoimento em outras condições. Vejam que a Lei Maria da Penha foi alterada em 2017, como eu mencionava agora recentemente, para trazer uma outra forma de tratamento das mulheres em situação de violência doméstica, desde o âmbito da autoridade policial, do chão da delegacia de polícia, até o âmbito em que se chega perante uma autoridade judiciária no chão do próprio fórum. A Lei Maria da Penha nos é, portanto, aqui para pensar um processo a respeito de crimes sexuais, um paradigma. Vejam vocês o que diz a lei, alterada com a inclusão do artigo 10A pela Lei 13.505, de 2017. Lá foram estabelecidas algumas diretrizes para a inquirição da mulher em situação de violência doméstica ou mesmo de testemunhas, e que dizem respeito a 1. Que seja considerada a sua condição de pessoa peculiar, sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. 2. A garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. 3. Não revitimização da depoente, evitando excessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a sua vida privada. Veja bem que a Lei Maria da Penha já trouxe aqui um paradigma para que nós possamos pensar como tratar o depoimento das mulheres que foram vítimas de crimes sexuais no âmbito do sistema de justiça criminal. A perspectiva de produção de um depoimento de uma forma diferenciada, como traz a própria Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, a chamada Lei do Depoimento Especial. Eu sei que existem inúmeras discussões a respeito desta norma, muito especialmente a respeito daquilo que significa o devido processo legal, e não me parece que viole o devido processo legal, mas entendo que exista aqui mais um paradigma para que se possa pensar a necessidade de produção deste depoimento dentro de condições que sejam condições minimamente aceitáveis, renovo, de dignidade. Vejam vocês que nesse caso específico, de acordo com o que diz a norma, a criança e o adolescente, ou a adolescente, vítima ou testemunha de violência perante a autoridade judiciária, será resguardada de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com qualquer outra pessoa que represente a ameaça, coação ou constrangimento. Isso está lá no artigo 9º. Não quero fazer as citações de todos os artigos, porque os artigos em si, eles não interessam, interessa mesmo o nosso conteúdo aqui. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez
em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação da prova quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos ou em caso de violência sexual. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou testemunha ou do seu representante legal. Vejam que nós estamos falando aqui a respeito de uma forma de tomada deste depoimento, que é uma tomada que resguarde a vítima daquelas que são as piores situações às quais ela pode ser submetida, ou talvez até nem seja submetida, mas que ela esteja resguardada em um ambiente acolhedor e de forma também a que esse depoimento seja efetivamente útil para os termos do processo. Quero agora trazer uma última perspectiva a respeito do depoimento e da sua valorização. Eu tenho trabalhado e escrevi sobre isso lá no Processo Penal Feminista, que é o meu último livro, a respeito de uma concepção de vítima coletiva. Que situação seria essa da vítima coletiva? É importante que a gente tenha em mente sempre que a perspectiva epistemológica que me conduz a pensar um processo penal feminista é uma perspectiva epistemológica que parte da realidade das mulheres, da experiência das mulheres. Isso já disse lá desde o nosso primeiro encontro, mas mais especificamente no terceiro encontro a respeito da análise, da discussão toda a respeito da epistemologia jurídica e da epistemologia feminista, interseccional e decolonial. Portanto, é importante que tenhamos em mente que existem movimentos internacionais de mulheres a dizer que uma mulher só traz à tona uma situação de violência contra ela praticada dentro daquelas peculiaridades, que são as peculiaridades, muitas vezes, como eu citei no começo dessa aula, de uma situação de inferioridade hierárquica, a aluna em relação ao professor, a funcionária em relação àquele que é o seu empregador, ou mesmo outras situações que nós já tomamos conhecimento no campo do esporte ou no campo da religião, que estas vítimas, elas só tomam força o suficiente para trazer à tona o seu relato na medida em que uma outra vítima lhe antecede. Uma mulher, uma vítima, há de quebrar esse ciclo. Há de ser aquela que vai desbravar e que vai colocar aquela que foi a sua história de violência. Mas o que se compreende e o que se pode perceber, principalmente através de movimentos internacionais como o Me Too nos Estados Unidos e aqui no Brasil através de casos emblemáticos, alguns já julgados envolvendo médicos, outros ainda em curso envolvendo lideranças religiosas, é que o depoimento de uma segunda mulher, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta, de uma sétima, até 500 mulheres, como se tem notícia nos tempos atuais, ele se dá a partir do momento em que a primeira surge e o depoimento dessa é o depoimento que vai ser reforçado por todas as demais. A vítima, em situações como essa, situações que no mais das vezes estão entre quatro paredes, entre alguém que se coloca numa condição de superioridade religiosa, em função do esporte, em função do trabalho ou o que seja, ela se coloca ali como um depoimento que depende também dos demais e cujas provas, no mais das vezes, do corpo, dos vestígios, enfim, já sumiram. A gente está falando, portanto, da necessidade de pensar depoimento especial e da necessidade de pensar também em concepções que sejam concepções de vítimas, que nesse caso eu denomino de vítimas coletivas. Eu vou chamar nosso último quiz.
O depoimento especial, procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária, está disciplinado na Lei 11.340 de 2006, na Lei 13.431 de 2017, na Lei 8.072 de 90, na Lei 10.741 de 2003. Então, qual é a resposta? A Lei 13.431 de 2017. As duas de baixo, aqui na letra C e D, foi mais aquela pegadinha, tem a Lei de Crimes Hediondos, Estatuto do Idoso. A primeira lei, 11.340, tão mencionada por mim aqui, é a Lei Maria da Penha, tão conhecida de todos e todas nós. Eu quero agradecer a todos e todas e eu aguardo vocês para nosso próximo encontro. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.